Uruguai e Paulinho. Hoje já mudou a diretoria, hoje o atual presidente da Academia Cariciense de Letras é o Jacques e a sua vice é a Elane, sou eu. Pois bem, eu também tenho algumas escritas, sou poeta, sou ator profissional. Vocês terão agora, terão o prazer de assistir um filme documentário sobre a insurreição de Queimados, um evento escravocrata que aconteceu no ano de 1849, ali em Serra, no município de Serra, no distrito de São José de Queimados. É um resumo rápido que a história vai contar. Esse filme é totalmente didático, não temos cenas impactantes, nem sangue, porque isso vai ser levado aos colégios para que nós conheçamos a história da negritude e dos acontecimentos que houveram aqui, quando buscávamos, ou quando os nossos antecedentes já buscavam a liberdade. Desculpem, mas hoje nós vivemos um período político. E nós, quando vamos lá voltar, o que nós queremos? A nossa liberdade, que a nossa fala seja ouvida, que os nossos representantes possam ser condizentes com aquilo que nós almejamos, que nós precisamos, não só na nossa família, mas na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Então, em 1849, o frei da época era o frei italiano, Gregório Maria José de Beni, Bené tem acento e Beni não tem acento. Ele, lá em São José do Queimado, queria que tivesse uma igreja. Como construir? Propôs aos escravos, que eram um número maior de pessoas, que essa igreja fosse construída. Em troca, daria alforria. Segundo relato do padre, do frei, ele tinha conversado com a rainha da época, a rainha Teresa Cristina, e assim que fizesse a igreja, a alforria seria dada. Seria no dia 19 de março, que é o dia de São José. Pois bem, os negros aceitaram essa condição e começaram a construção dessa igreja. Um ano depois, buscando pedras, crianças, adultos e jovens, em noites de lua cheia, em finais de semana, imaginem vocês que eles eram escravos. Os escravos, eles não tinham direito de adentrar-se ao religioso, eles não tinham direito de ser enterrados, fossem mortos, enfim, né? Viviam numa condição precaríssima, digamos assim. Mas, poxa, nós vamos ter a liberdade, a gente vai construir. O Elisiário, que era chamado negro doméstico, por que negro doméstico? Porque ele sabia escrever, ele sabia ler, ele era marceneiro e ele tinha acesso aos senhores, à casa do senhor. Ele consertava os móveis e tal. Na verdade, é o que nós chamamos hoje de artífice. E ele ficou atento àquela proposta do frei. Concordou, mas ficou atento. É o que nós precisamos ficar atentos. Convocou, não se sabe como, a história só é contada por Santos Neves ou por Afonso Cláudio Freitas Rosa, que depois passou a ser governador do Espírito Santo, que tem inclusive uma cidade chamada Cidade de Afonso Cláudio. São só 2 livros que a história conta que tem relatos desse acontecimento. Está bom, continuando, esse negro, Elisiário, chamou João da Viúva, o Cocunda, o Carlos, o Chico Prego, que era Francisco de São José. Eles tinham nome, o sobrenome desses negros era o sobrenome de onde eles eram escravos. Ou seja, se o nome Pereira, era João, não sei das quantas, Pereira, porque era escravo da família Pereira. Então, e por que Chico Prego? O Chico Prego, a história conta o Chico Prego, lá na Serra tem um busto do Chico Prego, porque o Chico Prego era aquele camarada
tinha vocação para convocar uma revolução, convocar uma fala em prol dos negros. Por que Chico Prego? Porque eles consideravam o macaco prego. Macaco prego é um macaquinho, mas que ele é muito astuto, pula e vai e volta. Então o negro era chamado de Chico Prego. Legal. No dia 19 de meio, quando a igreja foi feita, no dia 19 de março de 1850, às 4 horas da tarde, começou a missa. Mas o padre não dava a bendita ocorrida. Os negros estavam, não tinha uma comunicação como tem hoje, né? Eles conseguiram contestar, o elisiário conseguiu convocar mais ou menos uns 300 escravos. E eles armados de faca, facões, algumas espingardas e pedaços de pau, adentraram a igreja, exigindo a sua ocorrência. Olha, houve confronto pessoal, mortes. Aí, um delegado, a história vai contar, um delegado da época, vendo que os escravos poderiam atrapalhar o negócio dos seus senhores, falou, não, vamos lá e vamos parar com esse negócio, vamos matar. E assim aconteceu a insurreição do queimado. O resto, a história vai contar para vocês. Muito obrigado. Um bom filme. Desculpe. Agora teremos a presença do emblemático Frei Gregório Maria José de Beni. Eu sou o Frei Gregório José Maria de Beni. Eu vim da Itália, para o Brasil, para dar assistência religiosa à população brasileira. E fui designado para a região inicialmente lá do Caparaó, a região de Iuna. Em 1845, a Santa Madre Igreja me mandou para a região de um Porto do Queimado, onde existiam mais de 5.000 pessoas que lá residiam e que não tinham assistência religiosa. Deus não era visível para as pessoas no sentido da espiritualidade. Não havia padre, não havia igreja, numa população de 5.000 pessoas. À noite era confusão, era brigas. Tudo isso por falta de uma assistência religiosa. Mas aí eu fui designado para o Queimado, o Porto do Queimado, que era onde chegavam as embarcações com produtos e levavam esses produtos não só para a região da Serra, mas de toda a Nova Almeida, toda a região norte do Espírito Santo. E aí, cheguei lá e constatei que não tinha igreja. Vi um terreno numa colina de 100 metros de altura e pedi autorização à proprietária, a viúva Monteiro, para que ela me concedesse aquele terreno para construir a igreja. Como fazer? Como fazer essa igreja se eu não tenho dinheiro? Como fazer? Vou pedir aos negros escravos para me pegarem as pedras do rio Santa Maria, que fica lá embaixo, ou pegarem as pedras nas praias, no mar, e os negros escravos vão me atender. Mas como fazer isso? Eu me lembrei agora, eu sou amigo da Tereza Cristina. Tereza Cristina,
sou amigo dela. Ela é da Itália também. Ela nasceu no mesmo país que eu nasci. Vou pedir ajuda a ela. Vou falar com ela e os membros que me ajudarem, nós vamos conceder a alforria. E eu vou falar isso. Vou sair agora nas fazendas, convocando os negros, para que os negros venham e me ajudem na construção da igreja. Depois, eu vou dar a alforria, a liberdade, com a intervenção da Teresa Cristina, a mulher do imperador. Concendo-se, eu não posso assinar a carta de alforria, a carta de liberdade, mas eu posso pedir a Teresa Cristina, a esposa do imperador, para ela fazer isso. E vou pedir, esses negros vão me ajudar nas noites de lua cheia, nos domingos, nos feriados, eles vão ajudar na construção da igreja. E com isso, a igreja foi construída. Durante 3 anos houve a construção dessa igreja. A igreja ficou bonita. E nesse dia, 19 de março de 1849, eu vou celebrar a missa. Como nós estamos numa colina a 100 metros de altura, não tem condição de fazer missa à noite, porque não tem iluminação nenhuma. Aliás, nem existe luz. O que temos é a querosene, a iluminação a querosene. Então, o que eu vou fazer? 15 horas está marcada a celebração. Então, eu iniciando lá a missa solene, quando de repente os negros invadem a igreja e querem me apedrejar, querem jogar paus em cima de mim, com as espingardas, querem atirar em mim. E que faço eu? Fico acuado, corro, saio correndo, porque eles vão me agredir. Eu não prometi que eu ia dar alforria. Eu falei que eu ia pedir a intervenção da Teresa Cristina. E aí, meus senhores, é isso que aconteceu. Perdoe-me os negros que sofriam no tempo da escravidão, que levavam 6 chibatadas, que o sangue jorrava de suas costas no momento em que era punido pelos seus senhores. Eu, desde o início era contra isso. Eu nunca admiti a escravidão, nunca admiti que o negro sofresse. E agora, meus senhores, vamos ver a verdade expressa nesse filme. Obrigado. Isso. Acho que podia pagar essa também. Já foi? Beleza? Pagar essa também. Pagar do meio também? Acho que é. Começando agora. Tem que botar mais alto aí. Som. Tá sem som. Faz só avisar ele que tá sem som. Não, ele tá tentando mexer o som, mas o rapaz foi lá. Você já viu? Em partes assim, né? Deu pra. E ela foi direto. Isso. Ele tá aqui assistindo. Tudo certinho. Agora não, acho que não.
Se tiver construção, eu vou te falar. Sempre é. Mas a cultura principal era cana-de-açúcar, era produzido o açúcar, que na Europa era muito caro na época, e cachaça, aguardente. A partir dessa produção agrícola local, veio o surgimento do porto de Cachoeira de Santa Leopoldina, perto lá de onde descem as cachoeiras do Santa Maria. Então, logo surgiram os canoeiros para fazer o transporte de mercadorias agrícolas dessa região para Vitória, que era a capital da província. O Porto do Queimado começou a crescer principalmente porque o acesso para os produtores do norte do estado era mais fácil por esse lado do rio, então parte do comércio era feito do lado de lá e parte aqui no Porto do Queimado. Logo em seguida também surgiu o Porto do Una, logo abaixo do Porto do Queimado. Ele era muito utilizado pela serra para escoar a produção própria. Essa história dos canoeiros é muito interessante porque eles foram fundamentais na economia da região. Eles pegavam o comprador lá de Vitória, traziam os compradores até o Queimado, apresentavam, intermediavam a negociação de produtos. Algumas dessas canoas levavam até 100 sacas de café. O Frei Gregório Maria Leguê, ele estava o provincial-chefe de uma igreja lá em Lula. E ele foi designado especificamente para a igreja da região aqui do Queimado. E o Frei Gregório foi designado para ser o padre, daria aquela assistência religiosa aos moradores dessa região, porque em razão de termos uma população de aproximadamente 5.000 pessoas, ele chegou aqui que existia uma capela muito pequena na região mais próxima da Serra Sete. E ele, ao passar do Rio Santa Maria, por essa região, por destino ao povoado da Serra, ele teve uma visão, falou daquela colina, uma colina de 100 metros de altura, é um lugar ideal para nós construirmos a igreja. Vamos ver como nós vamos fazer isso sem recursos, sem condições, como vamos fazer. Primeiramente, quem é o dono do local? Aí tinha a viúva, que era a proprietária da terra. Isso aqui era um sítio da terra, chamava sítio da terra. E essa colina com 100 metros de altura era um local ideal. Então, ele solicitou à viúva que cedesse o local, ela cedeu, ele começou a percorrer todos os moradores, todos os fazendeiros da região, pedindo ajuda e pedindo também escravos, para que os escravos ajudassem na construção. E os escravos, eles precisariam não só ajudar na construção, mas trazer também as pedras de coral, as pedras para a edificação.
centro da igreja, porque essa região aqui é uma região de mar, é uma colina sobre o mar. Então tinha que trazer as pedras do rio, tinha que trazer as pedras até do mar. Ele falou, não, ajudem, vem aqui nas noites de lua cheia, dos feriados, vem aqui me ajudar, vamos construir essa igreja, depois eu vou batalhar, vou lutar para conseguir a alforria, a liberdade de vocês. Irmãos, a paz de Cristo, recebi autorização para construir uma igreja nesse local, preciso da ajuda de vocês, vou batalhar, vou conseguir a alforria para vocês, a liberdade, na lua cheia, na noite de lua cheia, tá bom? Então, irmãos, eu recebi autorização da Santa Amada Igreja para construir uma igreja aqui, a igreja de São José. Então, me ajudem, por favor, a construir essa igreja. Eu vou batalhar para conseguir a alforria de vocês, vou lutar para conseguir a alforria, vou conseguir para vocês a liberdade. Me ajudem, tá? Depois eu vou falar com os seus senhores, pedir essa autorização, tá bom? Os nervos começaram, depois do momento em que descansaram um pouquinho, eles começaram a se reunir e falar, cara, será que esse padre vai cumprir a promessa dele? Será verdade isso? Ou esse padre está com aquele famoso ponto do brigado, está querendo nos enganar, está querendo nos iludir? Eu acho que esse padre está com lorotas. E começaram, Elisiário surge. Elisiário era um escravo doméstico, um escravo entendido, conhecido, tinha estudo, sabia ler, escrever. Então ele tinha como arquitetar as coisas. E Elisiário falou, não, vocês estão certos. Eu estou achando que esse padre vai nos enganar. Nós trabalhamos dia e noite para a construção dessa igreja. Nós temos nosso sangue para construir essa igreja. E o Frei até hoje não convidou a gente para entrar na igreja, para assistir uma missa. Temos nosso sangue, catando pedra no rio, muitas pedras. E temos aqui, sozinhos, abandonados por esse Frei, que não tem a coragem de nos convidar para entrar na igreja. Temos muito do nosso sangue. Estamos isolados. João da Viúva, de prego, Carlos, vamos invadir essa igreja. Vamos invadir, vamos. Agora, vamos invadir. O que está acontecendo? Chico Prego, Elisiário, Carlos, e o que está acontecendo? João da Viúva, o que está acontecendo? Meu Deus do céu, o que houve? Não está acontecendo nada. A gente só vai brincar de capoeira. Tá bom, a sua bênção de Deus, a bênção de Deus. História de Queimado, que se localiza na Serra, no estado do Espírito Santo, e onde ocorreu um dos mais importantes eventos para a resistência e para a luta pela liberdade. Esse patrimônio de Queimado, ele tem, então, uma importância desse sentimento por parte da cultura afro-brasileira. O negro, ele tem, sim, um papel importante, e não só como escravo, mas como agente que segue cultura, recebe cultura, mas também que transmite cultura em diversos aspectos do nosso cotidiano. Na alimentação, nas lendas, nas políticas, nas resistências, na nossa história. Então, esses fatos, eles precisam ser repensados. Então, esse patrimônio de Queimado, ele tem, então, uma importância desse sentimento por parte da cultura afro-brasileira. E entre esses personagens, Elisiário foi um que marcou muito por ser essa liderança. Ele fala muito de
prego também foi importante como guerreiro, como parte desse movimento, mas Elisiário também foi um articulador entre o diálogo entre o Frei Gregório Bem, que então, chegando aqui, propôs a construção de uma igreja. Foram 2 anos de trabalho árduo e em troca de uma promessa da liberdade. Elisiário teve um papel de suma importância, porque liderou. Chico Prego era forte, barbudo, certo? E João Davi Monteiro era um auxiliar, a pessoa que estava sempre ao lado para ser prestativo, ajudando. Mas Elisiário era a inteligência que comandava todas as articulações. Vamos fazer o seguinte, vamos nos mobilizar, vamos nos preparar, vamos começar a arquitetar o negócio. E Elisiário começa a articular um plano para que no dia da inauguração da igreja aconteça um grande movimento. Então, com isso, no momento em que o padre estava celebrando a missa, Santo Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos aqui hoje para inaugurar a nossa igreja em honra ao nosso padroeiro São José. Vamos invadir essa igreja agora. Bora! Glória a Deus, já distribui então a arma dela. Vamos invadir agora. Vamos invadir mesmo. Vamos, todo mundo invadindo. Hoje, 19 de março de 1849, nós estamos aqui, a Santa Amada Igreja nos deu a honra de estarmos aqui hoje, nessa igreja construída pelos negros escravos aqui do Queimado. Que maravilha! Vamos invadir essa igreja. Vamos invadir essa igreja agora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja. Vamos invadir. Vamos. Está acontecendo? O que está acontecendo, Elisiário? Calma. Nós trabalhamos dia e noite, pegamos pedra no rio, temos nosso sangue para a construção da igreja. Cadê a liberdade que você prometeu? Qual a liberdade que eu prometi a vocês? Vocês vão ter lá no céu. Queremos liberdade urgente. Queremos. Desculpa, Deus Pai, nosso Criador. Deus Pai, nosso Criador, todo mundo vai vir lá no céu. Nós temos o nosso sangue. Temos o nosso sangue. Cadê? Vamos invadir. Vamos. Queremos a liberdade. eles adentraram a igreja, entraram com facões, com espingarda, com armas, que eles já tinham alguns meses antes juntaram para justamente proclamar a liberdade. Queremos a alforria, queremos a liberdade, e foi em frente. E no dia 19 de março de 1849, invadiram a igreja na hora que a igreja estava sendo inaugurada com uma missa solene feita pelo Frei Gregório Marinho. Vamos invadir. No céu,
e foram pelas fazendas aí, com as armas em punho, com facões, aí foram entrando, libertando os escravos que ainda estavam lá, que não tinham vindo aqui para a região daqui do Queimados, da igreja, e começaram a libertar esses escravos todos, foram saindo pelas fazendas, juntando, e no final nós tivemos cerca de 300 mil participando dessa revolta. Eu vou passar. Vamos usar o nosso sangue para construir essa igreja. Com o fracasso das negociações entre o padre, o elisiário, que foi o representante, e os fazendeiros que estavam presentes na igreja, as autoridades do Queimado acionaram as autoridades da província. Só que ia demorar muito tempo para chegar. Pediram então socorro ao delegado da Serra, delegado das Neves, que por sua vez pediu socorro de fazendeiros da Serra e filhos de fazendeiros, com o argumento seguinte: se a gente deixar esse movimento ir adiante, isso vai tornar pela província inteira e vocês vão perder os escravos de vocês. Então vieram fazendeiros e filhos de fazendeiros na Serra, sob o comando desse delegado das Neves, que era um delegado, segundo a história, sanguinário, já gostava de matar escravos. Mas um grande grupo ficou esperando o resultado das negociações aqui na frente da igreja. E de repente chega o delegado das Neves, com todos esses fazendeiros, filhos de fazendeiros, e já chegaram matando. Atirando, porque a ordem era o seguinte: não deixar ninguém vivo para contar a história, para evitar a contaminação de outros escravizados da província. Então, a cena de violência foi horrível, porque os escravos, cerca de 200 escravos que estavam aqui na frente, se espalharam. Alguns fugiram para Santa Leopoldina, em direção ao rio, indo inclusive para Cariacica, que mais tarde foi criado no quilombo de Piranema, próximo à Roda d'Água, em Cariacica, e a maior parte correu para o mar. Só que enquanto eles corriam, os fazendeiros e filhos e o delegado iam exterminando. Nessa correria foram mais de 100 mortes, foi uma carnificina horrível. Não estavam preocupados em economizar os escravos, entendeu? Porque eram propriedades que também custavam dinheiro. A opção era abafar tudo, era matar tudo, para que não contaminasse outros escravizados.
naquela época não eram enterrados. Os corpos eram sempre jogados na vala. Então, como ficavam espalhados muitos corpos, aquela coisa toda, aquele cenário de cena, eles juntaram esses corpos e jogaram na lagoa próxima aqui, chamada Lagoa das Almas. Não havia enterro nessa época, não havia cerimoniais, rituais, nada disso. Foi simplesmente para esconder a carnificina, para evitar a exposição desses corpos, para não serem vistos. Alguns foram capturados, principalmente os líderes. A história diz que cerca de 180 escravizados foram assassinados dessa forma, nessa carnificina terrível. Essa revolta do queimado, 41 dias depois, né, foi criado em júri, instalado em júri, para fazer a sentença dos negros. E 36 negros foram sentenciados. Desses 36 negros, dos 5 que foram condenados foram os líderes, que foi o Elisiário, foi o Carlos, foi Cocunga, João Pequeno, João da Viúva e o Chico Pérez. Elisiário conseguiu fugir da prisão levando mais alguns com ele. O João da Viúva foi condenado à forca e morreu aqui onde nós estamos, tá? Acontece que devido ao Chico Pérez ser um negro, por fora, ele não conseguiu morrer da forca. O que aconteceu? Ele foi tirado para fora, subiu o carrasco subiu de cima dele, massacrou o câncer, foi muito triste, tá entendendo? Se a liberdade não vir através da nossa discussão, virá através da morte. O Estado do Espírito Santo e o Brasil precisam ter consciência de que este momento é um momento único dentro da história da negritude capixaba e da negritude brasileira. É o momento em que os negros tomam força e lutam pela liberdade, pela vontade de realmente conquistarem alguma coisa pelo seu próprio trabalho, seu próprio esforço. Ela tem que ser mostrada, ela tem que ser levada para as escolas, ela tem que ser levada para o povo entender o que aconteceu, o que é o sofrimento em busca de uma liberdade. Os estudantes aplaudindo aqui a exibição do filme Queimado.
Ei, gostou? Eu preciso falar só um pouquinho da produção desse filme. Eu tive a oportunidade de ser liberado pelo nosso diretor, que é o Rogério Moraes, que assume a direção. Ele é um professor ali da Serra, e da Suzy Nunes, que é assistente da produção. O filme Queimado, a luta pela liberdade, o projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, recebendo então incentivo para a montagem. Foi feito em 4 etapas, que teve duração de 10 meses, sendo de janeiro a 11 de novembro, quando aconteceu a gravação. Etapas. A primeira foi um trabalho de pesquisa em arquivos, livros e informações pessoais. Depois nós vamos falar dos pesquisadores. A segunda etapa foi a montagem da equipe, atores, figurantes e a escolha dos figurinos. A terceira etapa foi a gravação. A quarta etapa foi a edição do filme, que duraram 2 meses para serem editados. Foram 40 componentes para a cena, sendo 20 atores profissionais. Inclusive, esse rapaz que eu falo é o Marcos Conká, é um dos melhores atores que já fez vários filmes aqui no Espírito Santo. Ele é global, ele faz algumas séries na TV Globo. O último trabalho da TV Globo dele foi na novela Velho Chico. Ele era um camoeiro da história, certo? O filme, foram contratados 4 câmeras, um drone, e essa agência é uma agência profissional. O filme tem duração de 29 minutos, porque foi exatamente pensado em logística, ou seja, a aula de vocês ela é um espaço de 50 minutos. Então, enquanto o aluno sai da sala, vai para a sala de projeção e depois volta para essa sala de aula, foi feito em 30 minutos para que possa ter essa logística que nós estamos falando. E o filme é todo de cunho didático. Vocês veem que não tem confronto pessoal, não tem cena de sangue. A linguagem é uma linguagem simples, para que isso possa ser levado às escolas, porque eu acredito que muitos não sabem as histórias escravocráticas que existiam aqui no Espírito Santo, de tamanha importância como a de Zumbi dos Palmares. Tá certo? Aí nós temos os 4 historiadores. Um deles é o nosso poeta, né, que já se apresentou aqui, o Clério Borges. Nós temos o Teodorico Boa Morte. Nós temos o André Malteiros, que é professor da UFES. E tem Irineu Cruzeiro. Portanto, gente, até parece um filme amador, mas realmente foi uma produção profissional. Infelizmente, as nossas leis de incentivo do Espírito Santo é muito difícil que a gente consiga um patrocínio. Essa lei foi de pouco tempo, né, a Lei Aldir Blanc, e todos sabem que as maiores leis, elas sempre beneficiou os maiores produtores, né? Aqueles que se dizem os grandes cantores, os grandes compositores. Só que nós, entre eu, ele e vocês, tem pessoas capacitadas, tem pessoas que têm potencial. É aquilo que o Cléber falou, é poesia, é filme, é ser ator. A poesia está aqui, o filme está aqui, a história está aqui. E essa história do negro, muito negro, a gente não está aqui qualificando raça, a gente está querendo dizer que somos iguais dentro do Brasil. Eu fico muito emocionado, porque eu fiz essa peça, antes do filme eu fiz a peça 4 anos, a nossa peça era Chico Prego, a luta pela liberdade, nós dançávamos, batucávamos e cantávamos. A gente falava a língua afro-brasileira, que era candomblé, capoeira, jongo e congo. Então eu fico muito
devocional, eu posso representar a nossa ancestralidade, não simplesmente no fato de ser negro, mas pelo fato de ser humano e ser merecedor do Brasil. É isso aí, pessoal. Acho que o Benedito já falou tudo, né? Eu só gostaria de acrescentar o seguinte: por muitos anos essa história ela foi abafada, foi esquecida, certo? Porque não interessava a elite branca, aos grandes proprietários de terra na época, que essa história fosse contada, justamente por aquilo que foi dito no filme, para não dar motivo para que outros negros em outras regiões fizessem também revolta e se revoltassem contra os seus senhores. Então ela foi muito abafada. Então cabe a nós agora esse resgate histórico. Tem, por exemplo, em Guarapari, os negros fizeram uma nação, um movimento que culminou com um grande quilombo lá em Guarapari. Mas ninguém sabe, ninguém conhece. Todo mundo só ouviu falar do negro subir lá daquela região, lá do Nordeste. Certo? Agora, dessas revoltas que ocorreram por aqui, ninguém conhece. Então, é necessário que se resgate a história, que se conte a história, principalmente desses movimentos, porque foi um momento que existia. Os negros ali foram condenados a chibatadas, foram condenados à morte, mas por quê? Porque tinha um código penal. Hoje não tem um código penal que diz, se você furtar ali, você vai ser condenado. Se você matar alguém, você não vai ser condenado. Não tem um código penal. Naquela época tinha um código do Império. Era um código do Império que estabelecia, se algum negro participar de alguma revolta, de alguma confusão, de alguma briga, será punido por chibatadas e tudo mais. Era um código estabelecido na época. Então isso aí é uma determinada época. E nós temos que mostrar isso tudo para que essas coisas não se repitam mais. É isso aí? Nós temos que ter idealismo, força, coragem, porque diz a Constituição brasileira que a voz o poder emana do povo, ou seja, o poder vem de nós. Mas se nós não tivermos convicção daquilo que nós queremos e buscarmos, a gente vai ficar sempre à mercê dos grandes, dos poderes. Prestem bem atenção como são jovens. Adio, cadê o Igor? Arranja no meu. Olha a cara do Igor. Não.
Você fazer umas fotos. Gente, segue reto aqui, ó. Mundo coreano agora, vai. Isso. Falou, é isso aí, falou. Obrigado a todos aí, obrigado a vocês. Vamos tirar foto por quê? Obrigado, tira, você pode.